A gente pensou em fazer receita porque é um texto que circula muito entre eles, porque tem a receita da avó, tem a receita da mãe, e a gente viu que estava perto da época do Natal. Então a gente quis unir para ter assim, mais uma, como é que se diz, uma motivação. Final do ano a gente gosta de presentear, então que tal presentear a mãe com um livrinho de receitas? Então essa foi a ideia. E depois que eles leram, né, aí eu perguntei que texto é, o que é, se aquele texto era parecido com algum que a gente já tinha trabalhado. Se era uma história, se era uma carta, o que era, eles identificaram. No próximo encontro, seria no outro dia, eles trariam alguma receita de casa que eles já tivessem provado durante uma festa de Natal ou que eles gostariam de provar. Sim, antes disso eu perguntei em que outros locais a gente poderia ver essas receitas, onde mais eles já viram isso. Então eles falaram, né? Embalagem, na Ana Maria Braga, no Sabor Brasil, nos programas que eles viram lá. E aí no dia seguinte eles trouxeram as receitas, alguns trouxeram. Uns trouxeram no próprio suporte, né, numa revista, uns trouxeram várias revistas de receitas maravilhosas, né, aqueles desenhos lindos. Eles trouxeram algumas revistas, outro trouxe só, arrancou a página da revista e trouxe só a página, e outro escreveu no próprio caderno. Aí no dia a gente organizou o material, certo? E eles viram, eu fui fazendo e eles foram observando. Agora, vocês não viram como foi feito? Isso sem ter a receita escrita, eu que sabia de cabeça. Agora que vocês viram, vocês vão escrever a receita. Em maio, o que nós produzimos para a lembrança do Dia das Mães, em cima do material que nós tínhamos, foi um caderno de receitas. As crianças tinham que trazer de casa uma receita de comida que eles gostavam, que a mãe fazia. Então, a mãe iria copiar essa receita junto com eles, ou então, quem já conseguisse escrever, a mãe iria ditar e eles iriam escrever essa receita. Trouxeram a receita, nós socializamos a receita, os que tinham trazido os ingredientes, mas não tinham trazido o modo de preparo, levaram de volta porque na receita precisa um modo de preparo. Diversos tipos de regras de jogos. Embaralhe as cartas de sorte e revés e coloque-as no local indicado do tabuleiro. Distribua o dinheiro a cada jogador. O jogador mais novo começa a partida, seguido depois pelo jogador da sua esquerda. Os diversos tipos de manuais de utilização de instrumentos eletrodomésticos, tudo isso aí está presente na vida da criança e a professora resgata de algum modo. É interessante percebermos que esses conhecimentos que essas crianças têm desses outros gêneros, sejam em práticas escritas, em que elas observam pessoas lendo as instruções diversas e praticando essas ações, seja em situações orais, em que alguém ensina como jogar, em que alguém ensina como participar de uma brincadeira, tudo isso faz com que a criança construa conhecimentos e possam transferir para a sala de aula. E os alunos de Silene mostraram quanto eles conhecem sobre os textos instrucionais. Ela escreveu no quadro para ver como era. E a mãe de sexta quarta, ela colou aquilo que dá no armário. É aí, não é? Ela pegou... É que ela leu, não é? Ela pegou a lata, pegou o Marcelo, pegou o trem... Não, pitou, secou. Colocou, furou. Aí depois foi que amanhã agora ela colocou o cordão. Um segundo aspecto que podemos salientar é o fato da professora inserir as crianças numa situação real em que as crianças leem para aprender como é que se faz o jogo e elas escrevem para ensinar alguém a construir o jogo. Nesse tipo de situação, nós realmente estamos fazendo com que as práticas extraescolares entrem na sala de aula de uma forma mais natural e que os alunos se preocupem com interlocutores ausentes, ou seja, eles escrevem para ensinar a montar um jogo, mas eles escrevem para alguém que não sabe montar esse jogo, montar esse brinquedo. Essa preocupação com quem está fora da situação de sala de aula vai fazer com que elas sejam mais cuidadosas com a linguagem. O próprio trabalho de revisão do texto da professora já mostra o quanto ela tinha de fato essa preocupação. Agora, vamos fazer a revisão do texto do brinquedo Pense e Bota.
Precisa repetir, olha, ficar essas 2 vezes. Tá bom assim? Então a gente tirou os 2 nomes, garrafa, ficou apenas um, não foi isso? Outro aspecto a ser considerado no trabalho com gêneros na sala de aula é a necessidade desse trabalho estar vinculado a situações problematizadoras, situações concretas do cotidiano. É o que veremos, por exemplo, na aula da professora Leônia. Eu aproveitei uma situação cotidiana, uma situação que aconteceu em sala de aula. Uma aluna estava ausente e a gente ficou sem saber por que ela não estava vindo para a escola. Então, a questão da carta aconteceu a partir daí. A gente aproveitou essa situação e ressignificou de forma didática, né, para trabalhar o texto epistolar em sala de aula. Ela também buscou conhecer um pouco mais sobre o que os alunos sabiam sobre as formas de comunicação à distância entre as pessoas, né? Entre os resultados que ela coletou junto à pesquisa feita com os alunos, ela encontrou respostas como cartas, como telefonemas, e ela procurou sistematizar junto com os alunos esses dados numa tabela. Sabendo um pouco mais sobre como esses gêneros circulam, ou seja, como as cartas, como os telefonemas, como tudo isso funciona no sentido de promover a comunicação entre as pessoas, né? A gente percebe o quanto é importante que a escola trabalhe com o conhecimento sobre as formas de circulação dos gêneros. Isso também a professora Cláudia procurou fazer na sua aula. A gente foi pegando assim os conhecimentos prévios das crianças, do que seria uma carta, para que serviria uma carta, que tipos de carta a gente receberia. Falamos um pouquinho sobre a diferença de cartão, de carta, de telegrama, né? Foi bastante interessante também a ida no correio, né? Assim, eles veem esse processo, porque de início eles diziam, não, a carta chega o quê? Um homem de chapéu, de roupa, não sei o que, vem trazer, mas não tinham essa ideia de que a gente tinha que ir levar no correio. Então, nós fomos no correio, levamos essa carta, né? Conversamos um pouco com a recepcionista lá, e eles disseram que tem que pagar para mandar uma carta, né? Então foi interessante todas essas descobertas, né? Assim, vários questionamentos começaram a surgir também a partir de um livro que a gente leu, que se chama Pomba Colomba, que é a história de uma carta que não consegue chegar, a pomba não consegue entregar no destino porque não tem o endereço. E aí começou a gente a questionar, e se um carteiro um dia pegar uma carta que o endereço estiver errado ou que não tiver endereço, o que é que ele faz com essa carta? Aí a gente começou a jogar fora, não sei o que, amassa, não entrega. E disse que tal a gente convidar um carteiro para vir aqui, para explicar para a gente um pouco, né, isso. Aí também foi bastante motivante essa questão. Aí construímos um convite, aí eles já viram outro tipo de texto epistolar, né, fora a carta, que seria o convite. Construímos um convite para o carteiro. Então a professora Cláudia promoveu um momento em que os alunos conheceram de fato, né, digamos assim, os bastidores da circulação de cartas na sociedade. Uma informação que nós poderíamos considerar trivial, como o fato de que se paga para enviar cartas pelo correio, não era conhecida pelos alunos. Então, às vezes, o professor tem de fato essa necessidade de saber o que meu aluno conhece para que eu possa dar informações relevantes que algumas vezes eu julgo que eles já conhecem e que eles ainda não o sabem. Outros gêneros também merecem ter estudado a sua forma de circulação. Por exemplo, é muito comum que as crianças vejam poemas nas páginas do livro didático ou na ficha didática que o professor distribui ou escrito no quadro. E muitas delas não sabem, né, ou podem não saber, que eles são publicados em livros reunidos. Muitas vezes um livro feito por um autor só, né? Algumas vezes são recitados. Então, esse conhecimento também é necessário que a criança tenha. Outro exemplo são os textos jornalísticos, os gêneros como notícia, reportagem, saber que eles não estão no livro didático. Originalmente, eles circulam no jornal. Então, o acesso ao suporte jornal é fundamental, né, para a formação ampla desse cidadão. É interessante perceber como a professora Cláudia, a partir de uma única situação problematizadora, desenvolve uma série de atividades com diferentes gêneros. Ela se utiliza do texto literário, né, da leitura do livro A Pomba Colombo,
onde numa situação em que, pela ausência do endereço, uma correspondência não pode ser entregue, ela chama a atenção dos seus alunos para a importância, por exemplo, do envelope e das informações que vão no envelope, para a garantia de que essa correspondência possa chegar ao seu destinatário. Então, ela se utiliza de diferentes gêneros textuais, né? Trabalhando a questão da correspondência, que a princípio pareceria que apenas o trabalho, por exemplo, com carta e com bilhetes, mas ela faz essa ligação com o texto literário, tá? E a partir disso ela cria uma nova situação problematizadora. O que a gente percebe é que Cláudia vai organizando o seu trabalho, quase que criando um projeto, né, de trabalho em sala de aula, objetivando mostrar para essas crianças como é que se dá a circulação desses gêneros, né, e a necessidade do conhecimento que a gente precisa ter de como é que eles funcionam nas situações reais do dia a dia. Neste programa, discutimos sobre a importância de que os alunos tenham realmente acesso a uma diversidade de gêneros textuais e que esses textos apareçam inseridos em situações de interlocução similares ao que acontece fora da escola. Um lembrete que podemos fazer, né, para todos os professores é o quanto o trabalho com projetos didáticos ajuda a realmente pensar em situações problematizadoras. No caso das professoras que analisamos, havia para as crianças finalidades claras para a inserção das atividades de leitura e de produção de textos. Então, ficava mais fácil para elas entenderem realmente quais são os usos, quais são as funções desses textos na sociedade. Não podemos, no entanto, esquecer que, para alfabetizar, é necessário garantir um tempo pedagógico de reflexão sobre o sistema alfabético. Então, se nossa proposta é alfabetizar letrando, precisamos ter um tempo destinado a reflexões sobre o sistema alfabético, a reflexões sobre a palavra, de qual é a lógica da nossa escrita, e situações de leitura e produção de textos atendendo a diferentes finalidades. A apropriação do sistema, ela pode ser contemplada nos diversos projetos didáticos, mas muitas vezes a gente vai precisar de um tempo, outro, para garantir, né, essa reflexão. Os jogos que aparecem na escola. O jogo que a gente vai jogar, né, que a gente está jogando hoje com vocês, chama-se nome, lugar, objeto, pessoa, animal, e tem um monte de categoria que a gente vai colocar o nome das pessoas aí, né? As palavras. Bora lembrar as regras do jogo? Leiam aí. Regras do jogo. Palavras repetidas valem 5 pontos. Segunda regra. Palavras diferentes que ninguém fez, palavras únicas, valem 10 pontos. As situações, as atividades de reflexão fonológica são propícias a essa apropriação. Então, o que queremos é alfabetizar letrando.